Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Bom dia, quinta-feira, dia 9 de abril de 2020. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar a palavra do Senhor com os amados irmãos e irmãs. Nós estamos na Semana Santa, amanhã já estamos nos preparando para amanhã, que é o dia, e nós trazemos em nossa memória aquilo que nos traz esperança, como disse o evangelista Olívio na última pregação, a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Estranho falar que a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, lá no Calvário, nos traz esperança. Mas essa é a realidade, meu irmão, minha irmã. Ali nasceu a nossa esperança de salvação, porque é promessa dele que retornará para levar aqueles que nele crerem e forem batizados, Marcos 16:15, para morar em Jerusalém. Portanto, hoje nós vamos meditar em um texto que pode parecer surpresa para os irmãos, mas tem tudo a ver com essa promessa. Tem tudo a ver na voz do apóstolo Paulo sobre essa promessa de levar-nos para morar com ele. Eu vou pedir aos irmãos que abram suas Bíblias, ou então prestem atenção, aqueles que não puderem, na palavra de Paulo em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, em 3 versículos, apesar de que mais versículos estarão envolvidos nessa pregação, mas você poderá ler depois, não é? Para então sintonizar melhor. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 17, 18 e 19, que nos diz assim: porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Amém. Senhor Jesus, a Tua palavra foi lida, ouvida e abrigada em nossos corações. Pedimos agora que o Senhor nos abençoe com a Tua unção, para que nós tenhamos o discernimento espiritual, o discernimento perfeito para a mensagem que o Senhor estará nos enviando a partir de agora. Eu deixo a minha vida em Suas mãos para que o Senhor me conduza e use da forma que te aprouver, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Conforme eu disse no início, meus irmãos, minhas irmãs, amanhã é a sexta-feira, conhecida como Sexta-feira Santa, conhecido como a Sexta-feira da Paixão, não é? Então, eu entendo que amanhã é a sexta-feira que houve no passado o sofrimento de Cristo, mas é a sexta-feira do amor de Deus pela humanidade, porque ali começou a se cumprir a promessa, o projeto de Deus para nos salvar. Eu quero aqui compartilhar com os irmãos algumas características, vamos dizer assim, algumas formas de pensar errôneas que existem hoje e vêm existindo através dos séculos. Vejam bem, no meu pequeno entendimento, uma das palavras mais poderosas que podemos e devemos pregar e divulgar no Evangelho de Jesus Cristo, no Evangelho genuíno, é a mensagem da cruz. E quando falamos em Sexta-feira da Paixão, Sexta-feira Santa, nós nos lembramos, traz à nossa memória aquela cruz lá no Calvário. Mas não só a cruz de Cristo, nos traz à memória 3 cruzes, não é? A de Cristo e a dos 2 malfeitores ou ladrões, algumas versões, que foram crucificados ao lado dele. Aquela mensagem ali naquele momento, aquela mensagem da cruz, por um motivo muito simples, nos traz grande lembrança. É uma mensagem de salvação e não uma mensagem de morte, como muitos pensam. Salvação da parte de Cristo, que entregou a sua vida por nós. De morte, sim, para aquele malfeitor que condenava a Cristo. E de salvação para o segundo malfeitor que aceitava o erro, se humilhava, se reconciliava com Deus,
e entregava a sua vida a Cristo. E por isso mesmo, por promessa divina, ele foi para o Éden junto com Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, o apóstolo Paulo, nesses versículos que lemos, nos versículos 17 a 31, para ser exato, mas nesses dois versículos que nós lemos, afirma que a mensagem da cruz é uma loucura. E realmente é. A mensagem da cruz é uma loucura para aqueles que não creem. E não creem porque não entendem a mensagem da cruz como razoável, e não entendem como razoável alguém que morreu na cruz de forma tão humilhante vir a ter o poder de salvar a humanidade. Os incrédulos não creem nisso. Aqueles próprios homens ali naquela ocasião disseram: se tu és Cristo, desça da cruz. Se tu és Cristo, salva-te a ti mesmo. Você salvou a tantos, salva você agora. Então nós vemos aí as pessoas ali naquela ocasião não entenderam, não receberam a mensagem da cruz. E isso vem perdurando através dos séculos, até os nossos dias. Muitos não entendem a cruz, muitos não entendem a mensagem que existiu naquela cruz e que existe até hoje, a promessa, uma mensagem de promessa de Deus para a nossa salvação. Então, meus irmãos e minhas irmãs, ali naquela ocasião eles pensavam como é possível, né? O maior símbolo de maldição, porque ser crucificado era uma maldição naquela época, como pode o maior símbolo de maldição ser também um símbolo de libertação? Os incrédulos pensavam assim, os fariseus, os falsos religiosos pensavam assim e continuam a pensar até hoje, através dos séculos. Mas, queridos, eu quero dizer uma coisa a vocês. Eu gostaria de lembrá-los que os pensamentos de Deus, como está na palavra de Deus, são mais altos do que os nossos. Basta ler Isaías 55, capítulo 9. E a sabedoria de Deus é muito mais além da nossa, muito mais além, muito mais profunda. A sabedoria de Deus é santa, a nossa é humana. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. 1 Coríntios 1, 27. Preste atenção nessa palavra. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. O fato, meus irmãos e minhas irmãs, que me deixa mais quebrantado e mais esperançoso ainda, com a mensagem da cruz, é que no Antigo Testamento, essa mensagem, a mensagem da cruz, já vinha sendo pregada e já vem sendo pregada e falada pelos profetas, todos os profetas, com muita ênfase. Veja Isaías capítulo 53. Ele é dedicado a uma mensagem da cruz. Ali, o profeta fala sobre o sofrimento de Jesus Cristo e o mais impressionante é que diz que Jesus foi rejeitado e crucificado pelos religiosos da época, por aqueles que mais conheciam as Escrituras Sagradas e não conseguiram discernir a mensagem porque não tinham discernimento espiritual e com seus orgulhos se viam como os mais sábios. Isso é o que acontecia ali naquele lugar. E é o fato, meu irmão, minha irmã, é que nos evangelhos, quando passamos para o Novo Testamento, nós observamos que a maioria dos que receberam Jesus lá naquela época eram pessoas humildes, sem qualquer formação teológica, mas que discerniram a loucura da mensagem da cruz. Eles viram que o que era classificado lá pelos romanos, por Pilatos e outros, como loucura de Jesus, loucura do povo que seguia Jesus, eles entenderam que aquela loucura era a salvação da humanidade. Então o apóstolo Paulo disse ali aos Coríntios, uma igreja que estava vivendo uma série de problemas que não vamos enumerar agora, não é ocasião, vivia uma série de problemas. O apóstolo Paulo dizia para eles: os judeus pedem sinal, né? Os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 22 e 23.
Agora, meus irmãos, já quase finalizando essa mensagem, eu quero te fazer uma pergunta. E nós, meus queridos, como é que nós ficamos nessa mensagem? Como é que nós ficamos nessa mensagem da cruz? Como é que nós ficamos nessa história? Né? Quantas vezes pedimos sinais, como os judeus pediam? Quantas vezes pedimos sinais, né? E queremos entender de forma lógica o agir de Deus. Meus amados, o sacrifício de Jesus ali na cruz não tem lógica. Sabe por que não tem lógica? Porque não existe lógica em Deus deixar o seu trono, Jesus é Deus, para morrer por um povo pecador como nós. A Bíblia diz que não existe um justo sequer na face da terra. E mesmo assim, ele veio para morrer na cruz. Esse era o plano de salvação. Morrer naquela cruz, entregar o próprio sangue, não é? Para que hoje nós tivéssemos vida. Ele deu a vida para que vivêssemos hoje. Foi através dessa loucura, não é? Dessa loucura que Deus decidiu salvar o mundo. Foi assim que ele decidiu, e foi assim que foi feito, e foi assim que Jesus fez. Eu quero te dizer também, meus irmãos, que poucas pessoas entendem a loucura da mensagem da cruz, poucas pessoas entendem o sacrifício de Jesus, poucas pessoas entendem que a loucura da mensagem da cruz foi feita para que nós não fôssemos, na nossa lógica humana, crucificados naquela cruz. Meus amados, muitas vezes nos vemos sábios e somos confundidos em nossa sabedoria, nossa vã sabedoria. Nossa missão, você pode me perguntar, Jesus teve uma missão e tem uma missão que é nos salvar. E a nossa missão? A nossa missão, meus irmãos, é simplesmente pregar a loucura da mensagem da cruz, sem esmorecer, sem duvidar, sem temer o que possa ocorrer, como agora, por exemplo, nessa epidemia, nessa pandemia, como estão chamando, que já é previsto na própria palavra de Deus. Lá fala que nos últimos tempos aconteceriam coisas horríveis para a humanidade, mas ainda não seria o fim, seria o prenúncio do fim, seria o início das dores. Mas nós temos, meu Deus, que entender que a mensagem da cruz é uma mensagem de salvação, é o prenúncio da vinda de Cristo, como tudo que está acontecendo hoje. Terremotos, maremotos, né? Tudo isso, chuvas torrenciais, inundações, tudo isso está acontecendo. Agora a pestilência, antes a AIDS, depois a dengue, e todos a chikungunya, tudo aquilo que veio como epidemia e o homem não entendeu. Agora nós estamos na pandemia com coronavírus, um vírus que veio sorrateiro e sem prenunciar, sem se mostrar, e quando se mostrou está fazendo esse estrago no mundo inteiro. Meus irmãos, é preciso que nós tenhamos sabedoria que vem do alto para entender que tudo isso está escrito na palavra do Senhor. O fato, querido, é que Jesus morreu na cruz de forma humilhante. Sem dúvida alguma isso aconteceu. Mas, ao terceiro dia, ele ressuscitou. Ele ressuscitou e hoje ele está à direita do Pai, lá nos céus. E todos que nele creem ou vierem a crer e o aceitarem, terão a vida eterna. Finalizando essa curta mensagem, meus irmãos, eu quero lhe fazer um apelo. Se você se julga sábio, se considera uma pessoa sábia, eu te convido a ser também uma pessoa louca. Uma pessoa que acredita na loucura da mensagem da cruz e recebe Jesus Cristo, e recebendo Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, crendo na loucura da mensagem da cruz. Amém. Senhor Jesus, a tua mensagem foi feita a esse povo que te ouve. Te pedimos agora, meu Deus, que aqueles que sentiram no coração o desejo de servir a ti,
o desejo de entregar a vida a Ti, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os encaminhe, meu Deus, a uma igreja evangélica mais próxima de sua casa ou de seu trabalho, para que ali ele reverencie a Jesus Cristo e entregue sua vida a Ele. Escreva o nome dessas pessoas, meu Deus, assim que eles entregarem a sua vida, no livro da vida, para que eles nunca mais te abandonem. Em nome de Jesus, amém e amém. Muito obrigado pela sua atenção, meus irmãos, minhas irmãs, uma feliz Páscoa, e lembrem-se, a Páscoa, a verdadeira mensagem da Páscoa é o Cordeiro de Deus que foi crucificado e ressuscitou. Não existe coelho que bote ovo de chocolate. Amém? Que Deus esteja com todos, em nome de Jesus. Amém e amém.